Dória afasta PM que defendeu manifestações. Hoje mais cedo, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou o afastamento do chefe do Comando do Policiamento do Interior 7, Coronel Alexander Lacerda. Dória alegou indisciplina por parte do militar. Na sexta-feira, o coronel teria escrito nas redes sociais que o caldo vai entornar no dia 7 de setembro e que liberdade não se ganha, se toma. Dória mandou um recado para os demais membros da corporação. Abre aspas. Se outros fizerem isso, terão o mesmo destino. Fecha aspas. Afirmou ao mencionar que sua gestão não será complacente com golpe. Na reunião dos governadores nesta manhã, Flávio Dino, governador do Maranhão, declarou que os governadores devem manter as polícias nos trilhos da legalidade, diante dos discursos de apoiadores do governo Bolsonaro. Eu vejo com extrema preocupação a situação das polícias militares no Brasil, e acho que os governadores estão começando a perceber isso. Acho que esse exemplo é um exemplo icônico. Acho que a fala do Flávio Dino, lá no fórum das cidades, dos estados que vai acontecer, o fórum dos governadores que vai acontecer. Se o Sepúlveda me lembra aí quem foi que fez a fala, dizendo que eles têm que atentar à questão das polícias militares. E eu acho que isso, na verdade, é um pouco de medo. E é um medo, de certa forma, talvez fundamentado. O presidente Jair Bolsonaro tem uma enorme aprovação popular no Brasil, mas ela é desproporcionalmente alta dentro das forças policiais e especialmente dentro das polícias militares. Desproporcionalmente alta. Se você for conversar com policiais militares, a aprovação do presidente, que sei lá, digamos que seja 35%, 40%, sei lá qual é o número que você quer achar, que eu diria que ela é o dobro disso entre os policiais militares. E são forças que, primeiro, eu acho que muito descontentes com as regras que eles foram obrigados a aplicar para a população. Eu acho que o policial ele está muito mais conectado com o povo. Claro que você tem maus policiais, claro que você tem policiais abusando das pessoas. Eu sou do Rio de Janeiro, eu cansei de ver a PM do Rio de Janeiro, que é na sua maioria composta por bons homens, mas você tinha os maus policiais que esculachavam a população, esculachavam o trabalhador, esculachavam os mais pobres. Claro que você tem isso. Mas, de um modo geral, os policiais militares do Brasil são pessoas honradas, são bons homens que não gostaram, de novo, em sua maioria, de aplicar medidas absolutamente draconianas, medidas absolutamente autoritárias à população. Não gostaram, eles não se sentiam confortáveis, estavam cumprindo ordens que estavam ali, na opinião deles, muitas vezes na linha da ilegalidade. Então havia dúvidas sobre a legalidade do cumprimento de certas ordens. Claro que a imensa maioria das medidas implementadas pelos governadores feriam a Constituição brasileira de forma gritante, a gente já falou sobre isso, mas o policial ele está ali muito mais perto da população. Ele não gosta de ir lá fechar um bar, ele não gosta de ir lá atrapalhar um ambulante, ele não gosta E isso aqui nos Estados Unidos também acontecia, tá? As forças policiais muitas vezes faziam vista grossa para as medidas arbitrárias que os governadores queriam aplicar. Por quê? Porque o policial está perto do povo e o político está longe do povo. A última vez que o seu João Dória viu o povo na vida dele, ele nem lembra. Passou ali perto dele, foi uma coxinha que ele comeu ali na campanha e ele quase vomitou. Então, esse pessoal, eles apoiam. E outra coisa, né? A esquerda, ela é a defensora da vagabundagem. E o policial, ele tá ali de perto, vendo que, eu tenho que fazer o trabalho, eu tenho que arriscar a minha vida para fazer cumprir a verdadeira lei e a verdadeira ordem, para dar segurança às pessoas. A verdadeira lei que não é fechar ambulante, a verdadeira lei que é prender bandido, prender assaltante, prender estuprador, prender traficante, prender assassino. E aí a esquerda desses caras fica dizendo que não, é só botar esses aí para fazer curso de artesanato com garrafa PET, uma oficina de capoeira, que ele vai ser reintegrado na sociedade, não pode mandar para cadeia, e aí solta os caras. Então os policiais são revoltados com esses caras.
São revoltados com a esquerda, revoltados com esse establishment de calça apertada e toga. E eles estão vendo isso, os governadores estão vendo isso, porque se você faz parte de grupos com policiais militares, você vai ver que eu já falei num vídeo que viralizou aí na internet, que existe um descontentamento muito grande dentro das Forças Armadas com as instituições brasileiras, principalmente com o STF. Existe um descontentamento muito grande. E, portanto, há uma crise, há esse componente dentro de uma crise institucional. Eu acho que esse descontentamento dentro das polícias militares é muito maior, com uma diferença importante. As Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Força Aérea, eles são muito mais hierarquizados, organizados e moderados do que as polícias militares. Não necessariamente tão mais bem armados. Não necessariamente. As polícias militares são bem menos hierarquizadas, bem menos organizadas, e o clima de revolta deles é muito grande. Então eu fico extremamente preocupado com o que eu tenho visto de diversas autoridades dentro da polícia, mas diversos policiais, com a revolta que eles estão tendo com as instituições brasileiras. Eu acho que é uma camada de agravamento na crise institucional, para mim, sem precedentes depois da devolução do poder aos civis, dentro dos governos civis, depois do regime militar. Essa é a crise institucional mais séria que o Brasil vive. Depois do 7 de setembro, que hoje eu tenho pouquíssimas dúvidas que vai ser uma das maiores manifestações que o Brasil já viu, eu acho que essas revoltas vão se sentir muito legitimadas e muito fortes. E, por outro lado, me parece que as autoridades, esses governadores, o Supremo Tribunal Federal, etc., eu não sei se eles estão com a sensibilidade do pepino onde eles estão se metendo. Eu acho que eles têm uma sensação de poder que eles talvez não tenham de fato. E me preocupa extremamente, porque eu vivo dizendo aqui que eu acho uma ruptura institucional uma desgraça, uma das piores coisas que pode acontecer. Mas eu, como analista, estou vendo um agravamento também agora nessa camada da população, nessa camada da sociedade, que são as polícias militares, uma camada importante, que faz um papel importante, extremamente poderosa em última instância. Extremamente poderosa em última instância. Porque quando as instituições caem, é a força que vale. E eles são muito fortes. Então, vejo isso com extrema preocupação. O seu Sepúlveda falou de uma situação de conflito, eu não quis usar, estou tentando andar em volta dessa palavra para não usar o termo conflito, mas eu acho que é o termo que melhor descreve a situação. Eu acho que tem uma ilusão, seu Sepúlveda, que se você fechar o Terça Livre, se você desmonetizar o Te Atualizei, se você prender o Oswaldo Eustáquio, o Daniel Silveira e o... Eu acho que existe uma sensação de que se você cortar essa meia dúzia de cabeças, o Brasil vai voltar para a normalidade, que eles consideram normalidade. Que toda essa revolta popular é culpa de pessoas como nós aqui. Entende? Eu acho que existe essa sensação. Então a gente cala aqui, esse aqui, a gente vai cortando esses cabeças. Se cortar esses cabeças, se desmonetizar, prender, ameaçar, censurar, etc., a população vai ficar todo mundo pianinho. Quando eles não entendem que eu não tenho influência nenhuma se as pessoas vão às ruas de 7 de setembro. Eu estou aqui analisando que eu acho que me parece que as pessoas estão indo às ruas. Estou analisando o fenômeno que acontece, as notícias como eu as vejo. Não sou líder popular, mas eles acham que é isso, que a gente aqui no Terça Livre consegue. O 7 de setembro vai ser grande porque o pessoal do Terça Livre mandou ir. Não, a gente está aqui. As pessoas gostam de assistir o Terça Livre, pagam para assistir o Terça Livre, pagam para assinar o Terça Livre, porque a gente dá voz às pessoas. Dá voz, é por isso que eles desmonetizam a gente, e aí eu volto a fazer o apelo aqui para as pessoas que desmonetizaram o canal. Você quer continuar assistindo notícias, quer continuar que a gente fale? Pô, vai lá, assina Terça Livre Junto, terçalivrejunto.com.br, vai lá e faz o Pix do Terça Livre para que a gente tenha munição para continuar falando. Mas você não vai na manifestação por nossa causa. Sua insatisfação não é por nossa causa. Nós, pelo contrário, nós estamos dando voz a você.
a vocês. Então não adianta calar a gente. O que aconteceu quando calou a gente? O que aconteceu toda vez que tentaram calar o Terça, que tentaram calar? A revolta das pessoas vai aumentando. Então essa sensação, seu Sepúlveda, de que me parece que eles têm é, primeiro, uma desconexão da sociedade muito grande. Essas pessoas são absolutamente desconectadas da sociedade. Elas têm um horror ao povo tão grande que eles não têm contato. Ninguém ali conversa com as pessoas. Então vivem na bolha, onde todo mundo é assim, senhor, puxa-saco, elite, jantarzinho. Primeiro porque eles não podem ir às ruas. Porque se qualquer ministro do STF é visto nas ruas, talvez ali Carmen Lúcia escape, sei lá, um ou outro. Mas a maioria dos ministros do STF não podem sair para jantar. Não podem sair para... Não podem andar na praia. Ao contrário do presidente Bolsonaro, que não pode andar na praia, porque senão a multidão abraça, beija, etc. Não, é o contrário. Então não podem, porque senão são hostilizados. Aí tem que processar o cara, como já teve, né? Ministro do STF que foi hostilizado, foi andar de avião, foi hostilizado no avião, e aí manda prender o cara porque foi hostilizado. Imagina se Bolsonaro fosse prender quem hostiliza ele, é um negócio de maluco. Mas enfim, então os caras não têm contato com o povo. Então isso é um lado. E no meio social deles, né, elite zona, nesse establishment bonitão, cheirosão, no beautiful people, como a gente chama, tá todo mundo assim, de nariz, ai meu Deus, Bolsonaro, que absurdo isso que ele tá fazendo, que coisa horrorosa. E no povão, tá todo mundo pé da vida com as atitudes que eles estão tomando. Só que eles não têm contato com o povão. Então, isso é um dos lados. Do outro eles acham que eles precisam cortar essas cabeças porque é o único jeito para a gente caminhar na sociedade do progresso. Porque nós, esse povo feio, esse povo fedorento, esse povo trabalhador, braçal, esse povo que ainda acredita em Deus, que ainda acredita nessas coisas do passado, como eles gostam de dizer, medieval, eles usam como uma ofensa. Nós, os medievais, os reacionários, estamos atrapalhando a marcha do progresso. E um terceiro componente é que eles realmente acham que o poder deles é absoluto. Então isso aconteceu, Ora, acontece com todos os poderosos antes da queda. Eles não percebem que o poder deles é imaginário. Ora, até o poder do imperador do Brasil era imaginário. Num dado momento, meia dúzia de militares decidem, acabou, imperador, um abraço, fora. Quem tem as armas, manda. Tô falando verdade ou tô falando mentira, seu Sepúlveda? Legítimo ou ilegitimamente. Então, a ilusão do poder é muito importante para qualquer governante que ele tenha a ciência de quando ele tem de fato o poder na mão ou quando ele não tem. E essa desconexão de até onde vai o meu poder, até quando eu posso esticar a corda, eu acho que falta essa sensibilidade. Eu não sei se eles estão olhando e vendo o tamanho da revolta popular que eu acho, porque essa é a minha percepção. Eu posso estar errado também, por isso que eu procuro conversar com gente de todos os lugares, talvez seja a minha bolha. Mas eu digo que a minha impressão é de que o Brasil vive uma revolta popular muito grande de um grupo significativo da população e que a gente vive uma crise institucional que eu, pelo menos, não vivi.